sobre as nossas vidas. Feche seus olhos e vamos, juntamente comigo, falar com Deus nessa ocasião. Querido bom Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida que o Senhor nos concede nessa manhã, uma manhã especial que é uma manhã de sábado, aonde nós podemos estar reunidos para adorar o Teu santo nome mais uma vez, aprender de Ti e saber que o Senhor tem coisas especiais para revelar e nos apresentar a cada dia que se passa. Fica conosco, abençoe Teus filhos que estão conosco, abençoe, ó Pai, os pedidos, os agradecimentos. Nós oramos em nome e por amor de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje a mensagem, ela é uma mensagem toda especial. E quem vai estar comandando essa mensagem aqui é o nosso amigo Antônio Malha, que vai transmitir aí o nosso segundo tema nesta manhã. Malha, ativa teu microfone, teu áudio, e é contigo, companheiro. Olha aí. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor esteja na vida e na família de cada um. Espero que meu áudio esteja bom. Tá bom, pastor? Meu áudio? Tá saindo tranquilamente. Dá o joinha aí, turma. Tá ouvindo o Malha? Perfeito. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Maravilha. Tá todo mundo te ouvindo bem. Vamos lá. Ela tá aparecendo aí, mas... Tá, perfeitamente. Pode reduzir ali para facilitar a tua fala. Fica o íconezinho ali com tipo uma escadazinha. Que aí tu diminui o quadro de pessoas aí para poder tu passar a palestra. Olha aí, ficou bom agora? Tá perfeito. Queridos irmãos, é uma alegria poder, nesta manhã, estar junto com vocês, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Hoje é o nosso segundo tema, que tem por título aí, O Poder que Deseja Curar. Quando nós falamos sobre cura, hoje a humanidade ela anseia por uma cura. Muitos, cura física, alguns a cura emocional, e para várias pessoas a cura espiritual. O desejo de Deus é que essa cura, tanto física, mental quanto espiritual, seja uma realidade na vida de cada um dos seus filhos. E eu gostaria, para iniciar esse nosso estudo de hoje, ler uma citação que está no livro A Ciência do Bom Viver, na página 130. A palavra de Deus nos diz, aliás, o servo do Senhor nos diz que o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário dirigir suas tentações para o enfraquecimento de degradação das faculdades físicas. Seu êxito nesse ponto importa na entrega de todo o corpo ao mal. As tendências de nossa natureza física, a menos que estejam sob o domínio de um poder mais alto, hão de operar por certo ruína e morte. Então eu grifei aqui, o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Hoje nós vamos abordar mais no sentido da nossa vida, além de ser a vida física na área da alimentação, quanto também o impacto que a nossa alimentação traz para a nossa vida física e espiritual. Eu gostaria de convidar os irmãos para que abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 3, Atos capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, por gentileza, em Atos capítulo 3.
Todos já encontraram? Atos, capítulo 3, no verso 4 ao 8. A palavra de Deus nos diz assim: vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando-o juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram. E deu um salto, se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Aqui, o contexto é bem claro, fala-se de uma cura de um coxo. E nós observamos que, logo após o Pentecostes, isso se tornou comum na vida dos apóstolos. Milagres, curas. E a serva do Senhor, no livro A Ciência do Bom Viver, ela diz que, por intermédio de seus servos, designa Deus que os doentes, os desafortunados e as pessoas de espírito maus escutem a sua voz. Por meio dos instrumentos humanos, ele deseja ser consolador, como o mundo desconhece. Eu coloquei entre parênteses aqui, remanescente, porque o desejo de Deus é usar cada um de nós como seus servos, como instrumento para esta obra, para designar os doentes, os desafortunados, pessoas de espíritos maus, para que escutem a voz de Deus. E eu coloquei remanescente, essa palavra remanescente, ela é bem comum em nosso meio. Você faz parte desse remanescente, da Igreja de Deus, a menina dos olhos de Deus, e é por meio de cada um de nós que Deus quer manifestar essa obra. Deus quer, como o texto diz, Ele quer que nós, como seus servos, seus instrumentos, possamos alcançar essas pessoas doentes, desafortunadas, pessoas de espíritos maus, para levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança para a vida dessas pessoas. O sofrimento e a dor e a morte nunca estiveram nos planos de Deus. É interessante que muitas vezes, em minhas visitas, que eu tenho visitado algumas famílias, quando eu me deparo com pessoas no leito ali, na cama, acamada, alguns dos seus parentes, algumas visitas, dizem assim: olha, isso aí é vontade de Deus, né? É por isso que você está aí, porque é vontade de Deus. Porque se não fosse a vontade de Deus, você não estaria nessa situação. Queridos irmãos, o sofrimento, a dor, a morte nunca, jamais estiveram nos planos de Deus. Nunca teve e nunca estará nos planos de Deus. Então, nunca fala que a pessoa está ali, doente, acamada, por vontade de Deus. Porque essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. Há uma permissão? Sim, mas a permissão é diferente da vontade. O plano divino de resgatar o homem determina que o projeto original de Deus seja plenamente restabelecido. Mas enquanto estamos peregrinando do planeta Terra, Deus deseja libertar, curar e ensinar. E conhecereis a verdade vos libertará, de acordo com João, capítulo 8, verso 32. O desejo de Deus é nos libertar, é nos curar e nos ensinar. Agora, quando nós falamos sobre essa parte ensinar, eu creio que muitos de nós, eu gostaria até de arriscar que todos nós, já temos muito conhecimento por respeito à mensagem de saúde,
e a vontade de Deus para nós vivê-la. Interessante que Sócrates ele diz que o conhecimento sem prática ele é uma hipocrisia. Infelizmente, muitos de nós vivemos uma hipocrisia porque muitos de nós não colocamos em prática aquilo que nós sabemos. Mas o desejo de Deus é de nos libertar, libertar você, curar você e, acima de tudo, orientar você a colocar em prática. Porque a verdade, ela nos liberta. Porque a verdade de Deus, além de nos libertar, ela transforma a vida de cada um de nós. Agora, como que Deus cura? Quando nós olhamos para o Novo Testamento ele declara enfaticamente que os homens eram possuídos por demônios. As pessoas assim afetadas não eram meramente portadoras de doenças provenientes de coisas, de causas naturais. Cristo possuía perfeita compreensão dos fatos com os quais estava lidando, e assim reconheceu a direta presença e operação dos espíritos maus. Jesus sabia se aquela doença era causada por ignorância, consequências naturais ou rebelião às leis naturais. Então Jesus, ele sabia se aquela doença que a pessoa estava ali era por causa da ignorância ou das consequências naturais, porque isso aí é uma consequência do pecado desde lá do Jardim do Éden, ou se era uma rebelião da lei natural de Deus. Então nós percebemos que há essas três consequências. Muitas pessoas estão doentes por causa da ignorância, porque muitas vezes não sabem que alguns tipos de alimento prejudicam a saúde. Algumas pessoas estão por consequências naturais, que obviamente aí, depois que entrou o pecado, Romanos diz que o salário do pecado é a morte, ou se é uma rebelião contra as leis naturais de Deus. E Deus, né, e nós podemos entender que a maioria das pessoas obtém a cura no simples fato de passar a viver de acordo com as leis naturais estabelecidas por Deus. Eu conheci uma senhora, estou até dando estudo bíblico para ela, a Dona Maria. Ela vivia uma vida, de acordo com ela, né, uma vida medíocre, uma vida que só vivia bêbada, uma vida que só vivia ali, de acordo com ela, né, fedendo fumo, porque ela se fumava muito. Certa vez ela foi a uma igreja e o pastor fez um apelo, e ela se direcionou e aceitou esse apelo. E, de acordo com ela, ao fato dela ter ido lá na frente e ter aceitado esse apelo, ela aceitou e reconheceu Jesus como seu Salvador. A partir daquele momento ali, as pessoas tiveram ela como uma membra da igreja. Só que ela disse que tinha vergonha, porque quando ela ia para a igreja, ela chegava lá, sentava no banco lá fora, mas é como se, ela disse que sentia como se tivesse exalado toda a igreja do seu fumo, porque ela disse que fumava antes de sair. Certo dia, ela em casa, ela disse que rogou a Deus. Ela falou assim: Deus, eu aceitei e reconheci o Senhor como meu Salvador pessoal. Só que eu sei que fumar é errado, mas eu não consigo parar de fumar. E por causa do fumo, eu estou adoecendo. Mas eu quero a tua ajuda, eu quero que o Senhor me dê poder para que eu possa curar dessa enfermidade, desse vício. E ela disse que o fumo estava ali, em cima da mesa. E ela, certa vez, pela manhã, de joelho, orando a Deus, clamando a Deus, disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê força para me parar de fumar até meio-dia, que eu fique até meio-dia sem fumar um cigarro. E ali, ela disse que quando terminou de orar, foi fazer as suas atividades, deu meio-dia, aí ela almoçou, aí ela disse que bateu aquela abstinência, aquela vontade de fumar, aí ela correu novamente, foi lá no seu quarto, se ajoelhou e disse assim: Senhor, eu quero que o Senhor me dê força, me dê poder para que eu possa ficar até a noite sem fumar um cigarro. E ali,
levantou novamente, ficou durante todo o dia ali, do seu trabalho em casa, e fumo lá na mesa. E quando deu a noite, perto de dormir, ela disse que, quando deu umas 8 horas da noite, ela já jantado, e ela correu e foi se deitar, mas antes de deitar, ela se ajoelhou: Senhor, eu estou com vontade de fumar, mas eu quero que o Senhor me dê força para que eu possa dormir logo, para que eu não fume. E logo depois dessa oração, ela dormiu. E para resumir, finalizar, hoje a Dona Maria, ela não fuma e não bebe mais. Por quê? Porque Deus, ele quer nos curar e ele quer fazer com que nós possamos vencer os nossos vícios. É por isso que o apóstolo Paulo diz que tudo nós podemos porque é Deus que nos fortalece. E como essa cura acontece, né? Deus, ele deseja curar primeiro o nosso coração, se assim nós estivermos dispostos. Assim como Maria, Deus curou primeiro o seu coração, porque naquele dia, ela na igreja, ela ouviu um apelo de Deus. E Deus primeiro curou o seu coração. E com a sua ajuda e a permissão da Maria, hoje ela não fuma mais, hoje ela não bebe. E antes de ontem, ela ligou para cá, para casa, e conversou com a minha esposa e falou assim: Irmã, eu quero me batizar. Eu já estou ansiosa para me batizar. Ou seja, Deus cura primeiro o nosso coração, para que assim possamos entender realmente a cura de Deus. E nós devemos estar dispostos para que Deus opere essa cura em nossa vida. Para Deus curar uma pessoa de algum mal físico é muito simples e fácil. É muito simples Deus curar uma pessoa. Eu observo no ministério de Jesus, muitas pessoas se chegavam até Jesus, Jesus falava: olha, teus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. E muitas vezes teus pecados estão perdoados. Levanta e anda. Ou seja, é muito simples para Deus curar uma pessoa de um mal físico, mas curar o coração da corrupção, dos vícios e da maldade depende da vontade do indivíduo. Depende de você, querido irmão, que está nesse momento nos acompanhando. Para Deus curar o seu coração da corrupção, dos vícios, da maldade, depende de você. É por isso que Davi, no Salmo 51, um salmo bem conhecido de cada um de nós, ele diz: olha, Deus, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Essa precisa ser a nossa oração, o nosso desejo e o nosso clamor a Deus. O Criador não pode desconsiderar e intervir, ferindo o direito de escolha do ser humano. Não vai pensar que Deus vai curar você sem você estar disposto a mudar os seus hábitos, a abandonar o pecado. Porque, acima de tudo, Deus quer curar cada um de nós, do nosso coração. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar dispostos. Eu gostaria de, novamente, convidar os irmãos para abrir a sua Bíblia, livro de 1 Coríntios, capítulo 6. Agora, eu gostaria que o irmão lesse para a gente, capítulo 6, verso 19 e o verso 20. Algum irmão poderia ler para a gente, por favor? Mamália, só repete o versículo. 19 e o 20. Lendo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha aí. E aí é uma pergunta que
que eu e você devemos respondê-la de forma individualmente. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário, a casa, é a morada do Espírito Santo? No livro de Isaías diz, se nós quisermos, Deus diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Nós temos que entender, queridos irmãos, que o céu é todo saúde, de acordo com o Conselho sobre Saúde na página 21, 28. O abandono de maus hábitos para um estilo de vida realmente saudável implica em renúncia que a maioria das pessoas só estará disposta a realizar quando a saúde já estiver comprometida. É incrível que nós hoje podemos ter e criar novos hábitos, um novo estilo de vida, mas isso só se torna realidade na vida de muitas pessoas quando elas estão em ruínas, quando a sua saúde está, né, muito frágil. Aí sim, aí a pessoa quer tomar uma mudança ou quer mudar o seu hábito. Deus, ele não deseja isso para a nossa vida. Ele quer que no momento em que nós nos deparamos com a mensagem de saúde, que possamos ter um novo estilo de vida, novos hábitos. Deus deseja que vivemos plenamente conscientes de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e que devemos tratá-lo com inteligência, amor, bom senso e equilíbrio. Essa é a vontade de Deus. Deus deseja que nós vivamos plenamente conscientes de que o nosso corpo é o templo, é a morada, é a casa do Espírito Santo. E eu pergunto para você, querido irmão, o seu corpo tem se tornado o templo do Espírito Santo, a morada do Espírito Santo? Ou para deixar mais claro, como é que anda sua vida, os seus hábitos, a sua alimentação? Nós sabemos que quando nós estamos com uma enfermidade, ela afeta nosso emocional, nosso psicológico e principalmente a nossa vida espiritual. E de acordo com o livro Conselho sobre Saúde, diz que o céu é todo saúde. E eu creio que todos nós estamos nos preparando para este céu, para morar com Cristo. E eu gostaria de, novamente, ler só mais um texto, o último texto que está em Isaías, capítulo 53, versículo 4 e 5. Isaías 53, verso 4 e o verso 5. É um texto muito conhecido. Isaías 53, verso 4 e o verso 5. A palavra de Deus, ela nos diz assim: certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos o quê? Sarado. Agora, olha esse texto aqui incrível que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 823 a 824. Cristo, ele sente as misérias de todo sofredor. Querido irmão, se você está passando por algum momento, alguma crise, alguma miséria na sua vida, na sua área física, emocional, Deus, Jesus Cristo, também sente as mesmas misérias que você está sentindo. Quando os espíritos maus arruinam o organismo humano, Cristo sente esta ruína. Quando a febre consome a corrente vital, ele sente a agonia. E está tão disposto a curar o enfermo hoje, como quando se achava em pessoa aqui na terra. Os servos de Deus, os servos de Cristo, são seus representantes, instrumentos pelos quais opera. Ele deseja, por intermédio dos mesmos, exercer seu poder de cura.
Então, Jesus, ele sente a nossa dor, os nossos sofrimentos. E uma lição nossa, eu creio que do ano passado, se não me falha a memória, nós estudamos uma lição na qual o autor da lição, ele usou a seguinte frase, fazendo assim: você já se parou para se perguntar como foi o dia, ou para perguntar como foi o dia de Deus, né? Às vezes nós não perguntamos, mas ele faz a pergunta e ele mesmo responde. Então, muitas vezes, Jesus chora, Jesus fica triste, porque ele sente as nossas dores. Porque quando nós estamos sofrendo, ele está sofrendo com nós, porque ele sente as nossas misérias, os nossos sofrimentos, as nossas dores, a nossa ruína, ele sente. Mas o desejo de Deus, a vontade de Deus é de nos curar. E os servos de Deus, os cristãos, são seus representantes. Eu e você somos representantes de Deus. E nessa pandemia que nós estamos vivendo, eu percebi que o mundo todo se voltou para a área da saúde, pregando a mensagem que nós temos e que nós deveríamos pregar. Não somente pregar, mas vivê-la. O mundo todo começou a pregar os 8 remédios, aliás, os 7 remédios naturais de Deus, no qual eu e você, eu creio que desde quando entrou na igreja, ouvimos sobre esses remédios. Então Deus quer usar você, quer usar mim, quer usar a sua família como instrumentos. E por meio de você, por intermédio de você, ele quer exercer o poder de cura. Assim como ele usou Pedro naquele momento para curar aquelas pessoas. Deus, uma saída aqui. Deus, ele envia seus servos. Deus envia servos que possuem o conhecimento para interceder, ensinar e até mesmo corrigir pessoas que vivem um estilo de vida que favorece toda sorte de doença. Então Deus, ele quer enviar cada um de nós que possuímos esse conhecimento no qual nós temos para o quê? Para corrigir as pessoas, para que as pessoas possam viver um estilo de vida de acordo com a vontade de Deus. Agora, o melhor plano para a alimentação é a alimentação de Gênesis, capítulo 1, verso 29, que a palavra de Deus diz: e disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva, eis que vos tenho dado toda a erva, que dá semente e que está sobre a terra, e toda a terra e toda a árvore em que há fruto e que dê semente, servos-ão para o mantimento. A Bíblia também, ela determina que não devemos comer alguns tipos de carnes. Por exemplo, carnes imundas. E de acordo com Levítico, capítulo 11, nós temos ali o cardápio de Deus. O cardápio que Deus deixou para cada um de nós. Mas a melhor alimentação, na qual que Deus quer, o plano original de Deus, é a de Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Nós temos que entender que o nosso corpo é o templo, é a morada do Espírito Santo. Agora, muitos têm esperado que Deus os guarde de enfermidades. Olha só, muitas pessoas têm esperado que Deus guarde de enfermidades simplesmente porque suplicam que eu fizesse. Mas Deus não considerou suas orações porque sua fé não foi aperfeiçoada pelas obras. Deus não operará milagre para livrar de enfermidade aqueles que não cuidam de si mesmo. Isso é forte. E isso é uma orientação de Deus. Isso é uma orientação que está no Espírito de Profecia. Muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja, estão esperando que Deus os guarde de enfermidades, se eles não estão, mas mesmo eles não estão dispostos a mudar os seus hábitos, a mudar a sua alimentação. Agora, nós temos que entender que o inimigo de Deus, ele também tem poder para curar. Ou apenas ele
Muitas vezes ele faz uma capa ali. Jesus disse que aos seus discípulos que Satanás operaria grandes sinais e prodígios, milagres, de acordo com Mateus capítulo 24, verso 24. E com isso enganaria a muitos. Considere atentamente essa citação que eu vou ler para vocês. Satanás apareceu como benfeitor da humanidade, curando as doenças do povo e pretendendo apresentar o novo e mais elevado sistema de fé religiosa. Ao mesmo tempo, porém, ele opera como destruidor. Suas tentações estão levando multidões à ruína. A intemperança destrona a razão. Segue-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Conselho sobre Saúde, página 460. E eu pergunto para você, você já viu em alguns canais de televisão que a pessoa diz assim, você quer um milagre? Coloque um copo com água em cima da televisão. E a pessoa ministra a palavra ali, ministra, e quando termina diz o quê? Toma essa água e você será curado. Outras pessoas dizem, olha, vem aqui e adquira esse óleo ungido. Alguns até vão além, né? Faz um vídeo que está lá no Mar da Galileia e enche alguns frascos de água e traz para os seus fiéis e vendem, dizendo que aquela água traz cura. E nós podemos observar que nesses lugares tem multidões e multidões de pessoas. Por quê? Porque elas buscam a cura, elas buscam ser curadas, mas elas não estão dispostas a abandonar aquilo que está causando a sua doença. E hoje em dia não é diferente em nossos meios. Muitos de nós desejamos a cura para a enfermidade que nós estamos enfrentando, mas muitos de nós não estamos dispostos a abandonar aquilo que está causando a nossa enfermidade. E Satanás, ele está trabalhando nos últimos dias dessa forma, para que eu e você possamos estar partilhando de uma fé barata, que não existe sacrifício, que não existe renúncia, que não existe morte para o eu. Hoje muitas pessoas estão o quê? Achando apenas que a graça é uma graça barata, que é uma graça que não exige, como eu havia falado, um sacrifício, como renúncia, a morte do eu. Nós temos que entender que o mestre dos enganos, ele pode simular uma cura, ou até mesmo cirurgia, de modo impressionante e convincente. Contudo, precisamos lembrar que com o inimigo de Deus, tudo termina em escravidão. Satanás deseja, queridos irmãos, que acreditemos que o Criador não se importa com o estilo de vida que adotamos e não está preocupado com as nossas intemperanças, que dia a dia destrona a razão. Multidões são ensinadas a crer que o desejo é mais alto do que a lei. E licenciosidade é liberdade, e que o homem deve prestar contas apenas de si mesmo. Você já viu alguém dizendo que importa, Deus não se importa com o que você faz, mas ele está apenas preocupado com o seu coração? Você já viu pessoas falando assim? Eu já me deparei com pessoas assim. Ah, não importa a forma como eu vivo, Deus quer o meu coração. Deus está preocupado com o que eu sinto, Deus conhece o meu coração. E assim tem levado muitas pessoas à condescendência com qualquer prática nociva à saúde, torna mais difícil a uma pessoa o discernir entre o bem e o mal, e daí mais fácil resistir o mal. Aumenta o perigo de fracasso e derrota. E Deus deixou 7 remédios. Por que 7? Porque o 8 é a confiança em Deus. O que os remédios naturais não podem fazer, Deus pode fazer por você. Que você possa crer nisso. Eu gostaria rapidamente de ler, para a gente finalizar, os 8 remédios. Primeiro é o que, irmãos? Primeiro é a água.
O ponto interessante é que a água é o maior componente de nosso sangue. Cerca de 70% de nosso corpo é total de água. O importante de tudo isso, que eu acho até que é engraçado, a água é importante não apenas para beber, né? Para o interno, mas para o externo também. Nós devemos, além de consumir água, precisamos tomar banho, né? Às vezes eu até gosto de brincar com o meu filho, que ele é meio assim, ele tem medo de água, sabe? Eu falo assim, meu filho, um dos remédios, o primeiro remédio de Deus é a água pura. Não apenas para você beber, mas também para que você possa lavar, né? Purificar o templo de Deus. Então, use água. E de acordo com alguns estudiosos, nós precisamos beber cerca de 8 copos com água durante o dia. Mas quanto mais água você beber, melhor para a sua saúde e para a sua vida. Algumas pessoas têm várias pedras no rins, né? Se for tirar as pedras, dá de fazer um alicerce de uma casa. Mas por quê? Porque muitas vezes, por falta de água. Então, você precisa tomar água. Bastante água. 8 copos para frente, né? Segundo remédio, a luz solar. A imunidade, ela aumenta pela exposição à luz do sol e cresce a resistência do nosso corpo contra as infecções. Nós precisamos tomar banho de sol. O sol é a vitamina D e é recomendado que nós tomamos aí alguns minutos de banho de sol. Alguns diz que é das 10 horas da manhã e até mais ou menos perto do meio-dia ali, e após as 4 horas da tarde. Diz que esse sol faz bem para a nossa vida, para a nossa imunidade. Terceiro, exercício físico. O nosso corpo é uma máquina maravilhosa. Ao colocá-lo para trabalhar, há um aumento da força física e resistências às doenças. Exercício pode realmente melhorar suas perspectivas de vida. Antigamente, a parada cardíaca, ela atingia só pessoas idosas. Hoje, pessoas jovens, muito jovens aí, estão morrendo. Por causa de quê? Porque não praticam exercício físico. O sedentarismo está tomando de conta. Pessoas não dão conta de correr 1 minuto. Porque quando ela corre 1 minuto, já para, a vista escurece, e não dá conta mais nem de prosseguir a sua corrida. Então, nós precisamos praticar exercício físico, uma caminhada, pelo menos 3 vezes por dia e 30 minutos cada. E nós temos que entender que o exercício físico, ele melhora a nossa pressão arterial, a circulação e o fortalecimento do nosso coração. Diminui a diminuição também do colesterol e melhora do fluxo do sangue nas artérias. Alívio do estresse, da tensão e da depressão. Quando a pessoa está com depressão, uma das primeiras atividades que os psicólogos, né, eles passam é o exercício físico. Porque automaticamente, quando você está praticando exercício físico, você diminui a sua tensão, o seu estresse e, obviamente, posteriormente, a depressão. A caminhada, o exercício físico, ele melhora o sono, ele promove ao corpo a habilidade de se livrar das toxinas, melhora no metabolismo, ele fortalece, é um fortalecimento dos ossos e combate a osteoporose. Então, aí, ó, nós precisamos, o exercício físico é de suma importância para a nossa vida. E quarto, ar puro. O ar que respiramos contém o oxigênio, e esse é bom para a nossa vida. E vou dar algumas dicas aqui para que você possa melhorar melhor e aproveitar melhor o ar puro. O bom é que nós estivesse próximo de uma natureza e ali nós fôssemos respirar o ar que não seja tão poluído. Mais algumas dicas: abra as janelas de sua casa, o seu ambiente de trabalho, deixe o ar fresco entrar. Faça exercício ao ar livre, pratique bons hábitos de postura, assim você poderá respirar mais e profundamente. Concentre-se em respirar profundamente, cultive algumas plantas vivas, em algumas casas que eu fui aí, algumas pessoas
Algumas pessoas têm esse hábito de cultivar plantas, isso é muito bom. Elas removem muitos poluentes do ar e usam o dióxido, né, de carbono, substituindo pelo oxigênio. E quinto, alimentação natural. Você lembra do texto que eu havia falado para vocês? A alimentação é a qual Deus deseja para nós. Gênesis capítulo 1, verso 29. Estudos científicos têm provado que a dieta básica original dada por Deus aos seres humanos ainda é a mais saudável. Muitas doenças podem ser prevenidas e frequentemente revertidas através do comer alimentos no seu estado natural, não refinados e sem aditivos. Esse objetivo que desse grupo no qual o pastor Pacini criou, a jornada Alcance o Poder, nós lançamos um desafio para que você, ao longo desse período, se abstenha de alguns alimentos carnes, alguns alimentos que contêm alguns refinados, que você possa ter uma alimentação durante esses dias mais simples e mais natural possível. Às vezes, muitas pessoas, muitos amigos, irmãos, eles deixaram de comer carne, mas eles amam doce, aí comendo doce. E a serva do Senhor diz que o açúcar, o doce, ele é pior do que a carne, ele desbota a mente. E assim nós vamos tardar, né? Nós vamos tardar o conhecimento e a percepção das coisas espirituais. O sexto, o repouso. Nós precisamos dormir bem, porque dormir é essencial para manter uma mente bem equilibrada e saudável para o nosso corpo. O sétimo, temperança. O sétimo, nós vemos, é a temperança, uma definição bem simples para a temperança e a moderação. Precisamos comer apenas para viver, e não viver para comer. Algumas pessoas vão comer e pensam que é a última refeição da vida, e ali come mais do que o seu organismo necessita. Nós precisamos ter temperança. E o último, confiança em Deus. Eu quero finalizar e ler esse texto. Ele diz assim: se reconhecêssemos que o nosso destino eterno depende de hábitos estritamente temperantes, esforçar-nos-íamos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e no beber. Eu e você, queridos irmãos, nós reconhecêssemos que o nosso destino eterno depende dos nossos hábitos estritamente temperantes, nós íamos esforçarmos no sentido de praticar rigorosa temperança no comer e no beber. Eu creio que você tem ciência do tempo no qual nós estamos vivendo. Eu gostaria que você olhasse para esta foto. O que ela representa para você? O que essa foto representa para você? Você, de fato, quer, assim como essa imagem ilustra, abraçar, abrir os seus braços, olhar para o céu e olhar para aquele que está sentado no trono da majestade e nas alturas e dizer: esse é o Deus a quem eu aguardava. Se de fato você quer que essa imagem, esse grande evento se torne uma realidade na sua vida, você precisa reconhecer que o seu destino eterno depende dos seus hábitos, depende da sua prática rigorosa na temperança no comer e no beber. Hoje nós esperamos um dos maiores milagres de Cristo. Ele prometeu para nós que a chuva serôdia, aonde o Espírito Santo será derramado na sua plenitude,
aonde as pessoas serão revestidas de poder, aonde que nós vamos fazer obras maiores que o próprio Jesus fez quando esteve aqui na terra, que ele mesmo falou no livro de João: vós fareis obras maiores das que eu fiz. Deus precisa de um povo que ilumine o mundo, um povo que leve uma mensagem de fé e de esperança, uma mensagem que salva, uma mensagem que cura, e você é esse instrumento. Mais do que nunca, queridos irmãos, nós precisamos viver aquilo que nós pregamos. Deus chamou você, não apenas para você ser um espectador, um telespectador, para estar no banco assistindo. Deus chamou você para que você se levante de onde você está, do seu comodismo, para o seu instrumento nas mãos dele. Dias atrás eu preguei um sermão na igreja do Jardim América. E tem uma citação que Ellen White diz que nós precisamos de uma fé viva, para podermos influenciar o mundo cético. E ela diz que é impossível nós dar aquilo que nós não temos. Como que você vai iluminar o mundo se você mesmo não está iluminado pelo evangelho que você prega? Como é que você vai levar a mensagem de saúde para as pessoas, dizendo que esse é o ideal de Deus, se você não vive essa mensagem? E para finalizar, esses dias eu ouvi uma frase do pastor Gilson Brito, o orador da Voz da Profecia. Ele diz que já ouviu de muitos irmãos, alguns irmãos preocupados, porque quando chega quarta-feira na igreja, os bancos estão todos vazios, muitas vezes quarta e domingo. E ele diz que fica preocupado quando ele chega na igreja no dia de sábado e encontra uma igreja cheia de pessoas vazias de Deus. Nós precisamos alcançar, precisamos estar na igreja não como pessoas vazias, mas como pessoas cheias do Espírito Santo. Isso se torna uma realidade na minha e na sua vida. Eu e você precisamos mais do que nunca renunciar ao erro, correr para o mundo, correr para o pecado e entender que nós não vivemos, mas que Cristo vive em cada um de nós. Quanto de vocês nesta manhã quero dizer: Senhor, hoje eu quero renovar os meus votos do pacto para com o Senhor. Eu quero viver como o templo e uma luz celestial, e viver a mensagem que o Senhor deseja que nós vivamos. Quantos de vocês nessa manhã desejam dizer sim para Jesus, para ser o instrumento nas mãos dele? Deixa eu ver a sua mão. Levante a sua mão. Aqui é um símbolo de aceitação. Você também que está com sua câmera desligada, você pode levantar a sua mão, pode acenar aí com a mãozinha. Que Deus abençoe você, querido irmão. Que você seja instrumento nas mãos de Deus. Neste momento eu convido você a fechar seus olhos, que possamos orar a Deus, clamando a Ele por misericórdia. Então, vamos orar? Nosso querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e que o Senhor nos quer bem. Mesmo sendo pessoas falhas, pecadoras, muitas vezes não vivemos aquilo que nós pregamos, mas hoje nós queremos mudar este cenário. Nós queremos dar para as pessoas aquilo que nós temos. Para nós darmos aquilo que nós temos, nós precisamos receber de Ti, Senhor. Então, que neste momento, o Senhor derrame o Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre a vida de cada irmão que está aqui. Neste momento, que tirou as suas primeiras horas do dia para Te buscar em Espírito e verdade. O Senhor alcance este irmão. Que ele seja uma pessoa, um instrumento das Tuas mãos.
Ele seja a luz do mundo. Assim como Moisés, ao descer do Monte Sinai, com o seu rosto resplandecendo da tua glória, que hoje, nesse dia, ao amanhecer o dia, que nós sairmos da nossa casa, para ir para o templo ou para qualquer outro lugar, para um estudo bíblico, uma visita missionária, possamos sair com o nosso rosto resplandecendo da tua glória, com a certeza que tivemos no encontro contigo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o rosto e nos dê a paz. Nós oramos a Ti com a certeza que o Senhor ouve e que o Senhor responde a nossa oração. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Muito bem, muito obrigado, Antônio Malha, pela participação. Foi muito bom conhecer esse poder que cura, um poder que está ao nosso alcance. Amanhã, amados irmãos, nós estaremos falando sobre o poder que socorre. Sabe, momentos difíceis da vida, situações inusitadas que acontecem conosco e Deus está ali apto para operar um milagre, Deus está ali apto para te livrar, te dar o livramento. Amanhã nós iremos aprender sobre esse poder que socorre, esse poder que te sustenta e que pode também te proporcionar muitas bênçãos e muita alegria na sua vida. Nós vamos deixar o grupo aberto, ok? Esse grupo vai estar aberto para você fazer o seu pedido ou fazer seu agradecimento. A cada dia Deus realiza milagres na sua vida e você pode estar compartilhando das bênçãos de Deus lá no grupo, ok? Então, ajude aos nossos irmãos. Vamos compartilhar o link, vamos compartilhar essa bênção para que os demais amigos, os demais irmãos possam participar dessas manhãs inspiradoras, dessas manhãs de bênção junto conosco. Convide amigos de fora, convide amigos de outro distrito, não tem problema nenhum. A gente vai abrir aí para todo mundo, para que aqueles que têm o desejo de participar conosco também estejam acompanhando. Se tiver algum irmão que não tenha facilidade de acessar o aplicativo, nós estamos fazendo a transmissão via YouTube, ok? Você também pode compartilhar o link para os amigos do YouTube que eles terão acesso a esse conteúdo. Aí você já pode também entrar lá no link do YouTube e se inscrever. Esse é o canal do Pastor Passinho, onde nós estaremos ali postando os materiais para que você possa estar revendo alguma coisa ou tirando as dúvidas, tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês e nos vemos mais tarde na casa de Deus. Tchau, tchau, irmãos. Um bom sábado. Até amanhã.